O sol dourado se espalhava pelos campos vastos do Alentejo, aquecendo a terra seca e iluminando os montes cobertos de sobreiros e oliveiras. O cheiro do feno recém-cortado e do vento quente trazia uma sensação familiar, como um abraço invisível. Esta era minha casa. Meu nome é Maria Inês, tenho 25 anos e sou dona da Quinta do Sol, uma herdade que criei praticamente sozinha. Aqui, treino cavalos lusitanos para competições e gerencio todo o negócio com minhas próprias mãos. Meu pai, Manuel, sempre dizia: Maria Inês, uma mulher não pode gerir uma herdade sozinha. Precisas de um marido para tomar conta de tudo. Minha mãe, Dona Isabel, nunca discordava. Apenas baixava a cabeça, como se tivesse aceitado seu destino. Mas eu não era como ela. Eu não precisava de ninguém. Mal sabia eu que estava prestes a conhecer alguém que iria desafiar tudo o que eu acreditava. O dia começou como qualquer outro. Passei pelo pátio de pedra até os estábulos, o som das ferraduras dos cavalos ecoando no silêncio da manhã. Mas quando cheguei na baía de Tempestade, meu garanhão mais imponente, percebi que algo não tinha mudado. Ele se recusava a sair. Vamos, rapaz, murmurei, acariciando sua crina. Está na hora de voltar para o campo. Ele bufou, inquieto, mas permaneceu parado. Ele estava preso dentro do seu próprio medo. Assim como eu. Suspirei e me afastei. Eu tentaria de novo no dia seguinte. Mas antes disso, algo inesperado aconteceria. O som de um motor interrompeu a tranquilidade da manhã. Um carro preto e moderno surgiu pela estrada de terra batida, levantando poeira conforme se aproximava da entrada da quinta. Cruzei os braços, já desconfiada. O veículo parou, e um homem desceu. Alto, moreno, com ombros largos e um olhar firme que parecia analisar tudo ao redor. Ele não era daqui. Era um homem da cidade. Maria Inês? Sua voz era grave, segura. Apertei os olhos. Quem quer saber? Ele sorriu de canto, um sorriso quase provocador. Sou Tiago Moura. Arquiteto. Estou a trabalhar no projeto de revitalização do turismo rural nesta região. Achei que seria bom apresentarmos-nos. Arquiteto? Revitalização? Ótimo. Mais um forasteiro de Lisboa achando que pode mudar o que não precisa ser mudado. A herdade não precisa de melhorias, obrigada. Isso é discutível. Ele olhou ao redor, avaliando tudo com um olhar técnico que me irritou. As instalações são boas, mas podiam ser mais eficientes. Um novo sistema de irrigação, talvez melhorias nas cocheiras. Levantei a mão, cortando a sua fala. Eu cuido da minha quinta do meu jeito, Tiago. Não preciso que um arquiteto da cidade me diga como fazer isso. Ele arqueou a sobrancelha, como se estivesse a divertir-se. Certo. Vou tentar não incomodar. Mas algo me diz que ainda vamos ver-nos muitas vezes. Virei-me sem responder. Ele estava errado. Mas algo dentro de mim dizia que eu estava a mentir para mim mesma. O vento forte balançava as árvores naquela noite. Deitada na minha cama, eu tentava dormir, mas as palavras de Tiago Moura não saíam da minha cabeça. Ele era irritante. Mas intrigante. O que me incomodava mais? O fato de ele estar a meter-se nos meus negócios? Ou o fato de que os seus olhos pareciam ler além da minha fachada de frieza? Fechei os olhos, obrigando-me a esquecer. Mas, no fundo, eu já sabia. Algo tinha mudado. A manhã seguinte amanheceu quente, o céu limpo e azul se estendendo sobre os campos de Alentejo. O som dos cascos dos cavalos ecoava no estábulo,
misturando-se ao farfalhar das folhas das oliveiras balançando ao vento. Mas algo dentro de mim estava diferente. Desde a chegada de Tiago Moura, um incômodo estranho me perseguia. Eu não gostava de admitir, mas suas palavras ainda ecoavam na minha mente. Algo me diz que ainda vamos ver-nos muitas vezes. Eu queria que ele estivesse errado. Mas naquela manhã, o destino provou que ele não estava. Eu estava a preparar um dos cavalos para um treino quando ouvi passos firmes no pátio. Não precisei virar para saber quem era. Desta vez, ao menos vieste sem o carro luxuoso? Provoquei, mantendo o olhar fixo na cela. Achei que seria mais apropriado vir a pé. A voz de Tiago tinha um tom divertido. Virei-me e o encarei. Ele vestia algo mais simples, calças de sarja e uma camisa branca com as mangas dobradas, o que o fazia parecer menos deslocado ali. O que queres agora? Ele sorriu. Vim ver a quinta. Dizem que tens os melhores cavalos da região. E já que vamos trabalhar juntos, talvez seja melhor entendermos um ao outro. Soltei uma risada curta. Estás a assumir coisas. Eu nunca disse que queria trabalhar contigo. Mas também não disseste que não. Suspirei. Ele era persistente. Muito bem. Vamos ver se consegue sobreviver a um passeio a cavalo, arquiteto. Peguei as rédeas de Luz, uma égua ágil e forte, e entreguei-as a ele. Sabe montar? Acho que consigo descobrir. Boa sorte. Luz não gosta de inexperientes. Ele arqueou a sobrancelha, aceitando o desafio sem hesitar. Os cavalos trotavam suavemente pelos campos, o vento quente de verão passando pelos nossos rostos. Tiago montava bem, o que me surpreendeu. Vivi alguns anos no ribatejo. O hipismo não me é estranho. Isso explica alguma coisa. Continuamos em silêncio por um tempo. O som dos cascos batendo contra o chão era a única trilha sonora. De repente, senti o olhar dele sobre mim. O que foi? Perguntei, sem desviar os olhos do caminho. Tens medo de confiar em alguém, não tens? Puxei as rédeas bruscamente, fazendo tempestade parar. Não sei do que falas. Tiago fez o mesmo com Luz e me encarou com um olhar intenso. Tens. Dá para ver no modo como falas, no modo como afastas qualquer um que tente aproximar-se. O sangue subiu ao meu rosto. Se vieste aqui para analisar a minha vida, perdeste tempo. Virei o cavalo e segui de volta para a quinta. Ele me irritava. Porque ele via através de mim. E isso me assustava. Ao chegar na quinta, fui direto ao estábulo. Eu precisava de um momento sozinha. Mas antes de entrar, ouvi as vozes de meus pais conversando na varanda. Não gosto desse arquiteto. A voz do meu pai estava tensa. Ele parece um homem decente, Manuel. Minha mãe, sempre tentando apaziguar. Ele não pertence a este mundo. E Maria Inês precisa de um homem que fique, não de um que vá embora. Meu coração apertou. Eu sabia o que isso significava. Meu pai faria de tudo para afastá-lo. E o pior. Talvez eu própria estivesse a ajudá-lo com isso. Naquela noite, deitada na minha cama, eu não conseguia dormir. As palavras de Tiago ecoavam na minha mente. Tens medo de confiar em alguém, não tens? Fechei os olhos, tentando afastar aquele pensamento. Mas no fundo, eu sabia. Ele estava certo. A manhã estava mais fria do que o habitual para o verão em Alentejo. O céu nublado cobria os montes de sobreiros e oliveiras, dando um tom melancólico à paisagem. Eu tentava concentrar-me no trabalho da quinta,
mas minha mente insistia em voltar para a conversa com Tiago Moura. Tens medo de confiar em alguém, não tens? A raiva e a frustração ainda queimavam dentro de mim. Quem era ele para me analisar? Mas no fundo, eu sabia. Ele estava certo. E o pior? Ele continuava ali. Enquanto organizava os estábulos, ouvi passos se aproximando. Já percebi que tens o hábito de invadir minha quinta sem ser convidado. Falei sem olhar. Dizes isso, mas nunca me mandaste embora de verdade. Respirei fundo e virei-me. Tiago estava ali, encostado a um dos postes de madeira, com aquele sorriso irritante. Se vieste falar do meu caráter outra vez, podes poupar o fôlego. Ele ergueu as mãos, como se rendesse. Vim apenas perguntar se aceitarias jantar comigo esta noite. Soltei uma risada curta. Estás a brincar? Nem um pouco. Eu deveria tê-lo recusado. Eu sabia que deveria. Mas, contra toda a lógica, ouvi-me responder. Muito bem. Mas só porque quero ver se consegues sobreviver a um jantar comigo. O restaurante ficava na vila mais próxima, um lugar pequeno, com paredes de pedra e cheiro de pão quente. Ele parecia confortável ali, o que me surpreendeu. Talvez Tiago não fosse tão homem da cidade quanto eu pensava. Fala-me sobre ti, Maria Inês. Quero saber mais do que apenas a mulher que treina cavalos. Cruzei os braços. O que há para saber? Ele inclinou a cabeça, analisando-me. Por que tens tanto medo de deixar alguém entrar na tua vida? Minha garganta apertou. E tu? O que sabes sobre confiar em alguém? Ele riu, mas era uma risada vazia. Já confiei em alguém uma vez. Foi um erro. Por um segundo, vi algo nos olhos dele. Algo partido. Assim como eu. E então percebi. Nós éramos iguais. Quando voltei para a quinta, meu pai já estava à minha espera. O que estavas a fazer com ele? A jantar, como qualquer pessoa normal. O rosto dele ficou vermelho. Esse homem não pertence a este mundo. Ele não é para ti, Maria Inês. E quem decide isso? Tu. Eu sei o que é melhor para ti. Eu tremia de raiva. O que é melhor para mim ou o que é melhor para os teus negócios? O silêncio que veio depois foi a confirmação de tudo. Meu pai não se importava com a minha felicidade. Apenas queria que eu fizesse o que ele considerava certo. E percebi naquele momento. Ele não pararia por aqui. No dia seguinte, fui até a vila para comprar suprimentos. Quando voltei, vi algo que me gelou o sangue. Tiago estava de pé no meio do pátio, cercado pelo meu pai e dois homens que trabalhavam para ele. O tom da conversa era tenso. Acho melhor seguires o teu caminho, Moura. Maria Inês merece um homem que fique. Tiago manteve-se calmo. Isso deveria ser decisão dela, não tua. Dei um passo à frente. Pai, o que estás a fazer? Ele olhou para mim, sem recuar. A proteger-te. Olhei para Tiago, esperando que ele se defendesse. Mas, em vez disso, ele suspirou e deu um passo para trás. Acho que já percebi a mensagem. Meu coração parou. Não. Minha voz saiu baixa. Mas ele apenas me lançou um último olhar, e sem dizer mais nada, virou-se e foi embora. Fiquei ali, parada, vendo-o desaparecer na estrada de terra. O peito doía. Algo dentro de mim gritava que eu deveria ir atrás dele. Mas as palavras do meu pai ainda ecoavam na minha cabeça. Ele não é para ti. E, pela primeira vez, comecei a perguntar-me:
E se for verdade? O vento soprava forte pelos campos de Alentejo, balançando as folhas secas dos sobreiros. O cheiro da terra úmida, após uma chuva passageira, misturava-se com o silêncio pesado que pairava sobre a quinta. Ele foi embora. Desde aquela tarde, não vi mais Tiago Moura. Ele não voltou. Nem sequer tentou falar comigo. E eu? Eu permaneci aqui, presa na mesma vida de sempre. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo não tinha acabado. Os dias passaram lentamente. Eu tentei ocupar-me com a rotina da fazenda, mas algo não me deixava em paz. Por que Tiago simplesmente desistiu? Não fazia sentido. Ele não era um homem que desistia facilmente. E então, numa tarde qualquer, ouvi por acaso uma conversa que mudou tudo. Meu pai e minha mãe estavam na sala, as vozes baixas, mas tensas. Temos a certeza de que ele não vai voltar? Perguntou minha mãe. Claro. Depois do que fizemos, Maria Inês nunca mais vai querer vê-lo. Minha respiração parou. Afastei-me antes que eles me vissem e fui para o meu quarto. O coração batia forte contra o peito. O que eles fizeram? E então, como se o destino quisesse me dar uma resposta, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem. De um número desconhecido. Maria Inês, sei que não me deves querer ouvir, mas há algo que precisas de saber. Por favor, venha à Praça da Vila hoje à noite. Meu corpo inteiro ficou tenso. Tiago. Eu deveria ignorá-lo. Eu deveria fingir que nada disso importava. Mas, no fundo, eu sabia que precisava de respostas. A vila estava quase deserta quando cheguei à praça. O relógio da igreja marcava 22 horas, e o silêncio pesava no ar. E então, eu o vi. Tiago. Ele estava parado perto da fonte, as mãos nos bolsos, o rosto sério. Por um momento, senti-me incapaz de me mover. Mas então, ele olhou diretamente para mim. Sabes por que fui embora, Maria Inês? Cruzei os braços, mantendo a postura firme. Porque não quiseste lutar. Ele riu, mas foi uma risada amarga. Eu quis. Mas os teus pais fizeram questão de garantir que eu não tivesse escolha. Meu peito apertou. O que queres dizer? Ele puxou o telemóvel do bolso e mostrou-me algo. Fotos. Fotos falsas. Dele, com outra mulher. Como se tivesse me traído. Minha respiração ficou presa na garganta. O teu pai disse-me que, se eu me afastasse, ele nunca te mostraria isto. Quis poupar-te desta mentira. Meus olhos arderam. Por que não me disseste nada antes? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Porque achei que tu nunca irias acreditar em mim. Eu fiquei em silêncio. Ele tinha razão. Se ele tivesse dito, eu teria acreditado nos meus pais. A dor no peito era sufocante. Meu próprio sangue havia destruído o único amor que eu já tive. Havia tantas coisas que eu queria dizer. Que me arrependo. Que sinto falta dele. Que talvez ainda pudéssemos ter um futuro. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, uma voz infantil chamou a atenção de Tiago. Pai. Eu congelei. Uma criança, um menino de cabelos castanhos claros e olhos idênticos aos de Tiago, correu até ele. Uma mulher veio atrás dele. Tiago pegou o menino no colo e olhou para mim com um olhar triste. Maria Inês, passaram-se 3 anos. Eu segui em frente. Meu coração desmoronou. Eu engoli em seco, forçando-me a sorrir. Parece que fizeste a escolha certa. Mas, por dentro, eu morria.
Tiago hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Mas então, ele apenas assentiu e virou-se, desaparecendo na noite com a sua família. Fiquei parada ali por muito tempo, sentindo o vento frio da noite envolver-me. Finalmente, depois de anos, eu soube a verdade. Mas era tarde demais. Voltei para minha quinta, onde Tempestade esperava por mim no estábulo. Acariciei sua crina e murmurei. Tu tinhas medo de sair do estábulo. E eu tinha medo de acreditar no amor. Mas sabes o que é pior? Tu conseguiste superar o medo. E eu não. A noite estava fria. E eu estava sozinha. Talvez para sempre. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.